Olá, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou a professora Ana. Eu sou professora de educação infantil, pós-graduação em educação infantil e anos iniciais. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, como todos os assuntos são interessantes na área de educação, principalmente na área de educação infantil. A gente vai falar sobre uma questão que muita gente se pergunta e eu ouço muita gente falando a respeito, que é a diferença entre hiperatividade e imperatividade infantil. Não somente no mundo infantil, mas em geral, né? Então, tem uma diferença entre uma palavra e outra, e uma questão e outra. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá falar sobre a diferença entre hiperatividade e imperatividade. Vamos lá? Segue o vídeo. A diferença entre hiperatividade e imperatividade a gente vai saber agora. O que é ser imperativo? Uma pessoa imperativa é uma pessoa que que gosta de mandar, que gosta de impor situações, que gosta de ser autoritário, né? Mandão, né? Essas coisas, né? É a pessoa que gosta de ser imperativo, né? Porque quando a gente fala assim, minha criança é muito imperativa, não é. Dependendo da situação, né? De como a pessoa esteja falando da criança, né? Então, a pessoa imperativa, ela gosta de impor as coisas, né? Gosta de mandar, viu? Agora, vamos para hiperatividade. Uma criança com hiperatividade tem, vamos dizer, no mundo clínico, um transtorno neurobiológico que é caracterizado pela desatenção extrema. Fala no português aí, gente. Alguém já ouviu falar de uma pessoa que não tem atenção nas coisas? Né, que chamamos de déficit de atenção, né? Então, as crianças, ela têm déficit de atenção. Então, elas são chamadas de hiperativas ou tem também aquele transtorno do TDAH, né? Bem, nós temos dois tipos de TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, existem dois tipos de déficit de atenção, desculpa. Existe o TDA e o TDAH, que é realmente a hiperatividade, né? Como a gente pode identificar uma criança com hiperatividade ou com TDAH, né? Antes da gente falar sobre como identificar, existem três tipos de TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção de hiperatividade. Existe o TDAH desatento, o hiperativo impulsivo e o déficit de atenção misto, que é tudo junto, né? A criança tem todas as características juntas. Isso a criança sofre demais também, tá? Não é somente o adulto que está acompanhando ela que sofre. Também ela sofre, porque isso dá um problemaço na escola, né? Quem tem filhos assim sabe do que eu estou falando. Então, dá um problemaço, gente, dá sim, porque a criança, ela sofre porque ela também quer fazer as coisas, né? Ela também quer participar das coisas com mais calma, mais tranquilidade, mais paz na cabeça dela. Mas ela também não consegue, porque aqui dentro da cabecinha dela tá um turbilhão, entendeu? Uma coisa assim, fora de série. É um turbilhão de pensamentos, ela não consegue terminar as coisas, entendeu? Ela não consegue fazer algo e começar e terminar, porque no momento que ela está fazendo alguma coisa, ela já pensa em fazer outra, e ela deixa aquilo e vai fazer outra. Então, é muita informação
no cérebro da criança e que ela fica também desesperada, porque ela também quer terminar, mas a atenção dela é tão, não é que seja pouca, mas é tão rápida, mas tão rápida que ela também não consegue destrinchar aquilo ali, né? Então, a distração dessa questão não é tanto porque a minha criança é lenta, não. É porque ela tem vários pensamentos ao mesmo tempo e ela quer realizar as coisas todas ao mesmo tempo, né? E por isso ela fica desesperada. Isso, lá na frente, na questão adulta, ela vai ter um problema, né, que vai atrapalhar muito o crescimento dela de uma forma geral, né? Tanto na área emocional como na área profissional. Isso é muito importante. E como é importante realizar um acompanhamento psicológico, um acompanhamento especializado na fase infantil, né? Assim que os pais detectarem que tem alguma coisa errada ali, que tem um déficit de atenção alto, né? O que vocês têm que fazer, que os pais devem fazer? Devem realmente procurar um acompanhamento para essa criança, para quando chegar lá na frente, no futuro, ela não ter problemas emocionais e nem profissionais. Bom, eu tenho um filho que ele tinha TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção. É tanto que atrapalhou muito na escola, né? Atrapalhou muito na vida dele. E como eu não sabia, né, o que era, então ninguém da família sabia, né? Eu não tinha acompanhamento de ninguém, nem sabia como lidar com essa situação. Isso foi aumentando aos poucos até que chegou um tempo que ele realmente ele teve dificuldade na escola e até hoje ele tem um pouco de dificuldade e atrapalhou muito o crescimento dele, né, profissional. Mas e tem um detalhe importante, gente. Quando a criança ela tem esse problema na adolescência, é a parte mais difícil, a adolescência, corre-se o risco da criança ter uma depressão, tá? Porque ela não consegue atingir a realização das coisas, ela não consegue atingir aquele ápice do negócio, né? Então, chega a ter uma depressão, sim, com certeza. E é muito difícil para eles lidar com essa situação, né? Então, vamos lá, vamos continuar, né? Olha só, existem várias causas, né, clinicamente verificadas, da hiperatividade, ou TDAH. O que acontece? Geralmente, existem mães, né, na hora da gestação, elas fazem uso de algumas substâncias que realmente atrapalham o crescimento, o funcionamento cerebral da criança, né? Mesmo ela estando aqui, né, na barriguinha, protegida, mas não está totalmente protegida porque existe um fator importante que são os cuidados que a mãe tem na gestação. Por exemplo, o uso de álcool, tabaco, né, cigarro, que muitas pessoas falam, as substâncias psicoativas, que são remédios para dormir, remédios para depressão, essas coisas, né? Faz com que a gestação seja um pouco complicada, né? Seja um pouco perturbadora para o feto, né? Para o bebê. Então, quando a mãe ela decide ter um bebê, ela tem que ver várias circunstâncias aí, várias coisas, vários cuidados, né? Vamos dizer assim. E isso é importante, porque quando a criança nasce, ela nasce perfeita, né? Ela não tem nenhum problema neurológico, papapá. Mas, com o passar do tempo, vai se verificando que a criança vai ter uma determinada dificuldade, né? Como lidar com essas situações, né? Vamos lá. A prática de exercícios físicos, você vê quando a pessoa está correndo, depois que a pessoa corre, a pessoa cansa, né?
Então, a prática de exercícios físicos ajuda muito numa criança que tem hiperatividade. Por quê? Porque ela cansa. Ela cansa. Então, quando você cansa, você consegue pensar rápido? Não. Então, assim é o cérebro da criança. Quando ela começa a fazer muito movimento, faz exercício físico, anda de bicicleta, corre, joga bola, faz natação, faz um monte de coisa que a criança tem que fazer, vai num parque, leva ele num parque, né? Subir e descer as coisas, né? Então, o que acontece? A criança, ela cansa. Então, ela consegue fazer com que o cérebro dela dá uma pausinha, né? Uma desacelerada, né? Ela desacelera. Então, quando ela desacelera, o metabolismo da criança desacelera, o que acontece? Ela consegue pensar, ela consegue realizar as coisas, as atividades. É tanto que quando a criança ela tem hiperatividade e ela não tem atividades que façam ela cansar, fica um pouco mais difícil para a gente trabalhar com aquela criança, né? É tanto que quando está na sala de aula, a criança está ali sentada, tranquila, né? Não tá. Não tá. Porque se estivesse, ele estaria fazendo as coisas que são para ser feitas na sala de aula, tipo escrever, né? Tipo fazer as lições, essas coisas, né? Então, geralmente quando a criança volta da educação física, ela volta top. Então, é a criança. Então, a gente consegue usufruir o máximo que a gente pode daquela criança com TDAH. Então, exercício físico é essencial, entendeu? E ela vai ser uma criança inquieta. Vai ser uma criança inquieta, vai ser uma criança que não fica sentada muito tempo, mexe muito as pernas, mexe muito os braços, as mãos. E vai ser uma criança que sempre quer estar pegando em alguma coisa, sempre quer estar mexendo nas coisas. Então, essa é uma criança com hiperatividade, né? Então, a gente tem que estar de olho nesses sinais, tá bom? Ó, algo muito importante para ser falado aqui, né? Que muitas pessoas acham que uma criança com TDAH, ela é deficiente, né? Na verdade, não é, gente. Não é uma deficiência, é uma disfunção cerebral. Tem uma diferença entre a criança deficiente e uma criança com disfunção cerebral, né? Contudo, né, existe, claro, não há lei, né, específica para transtornos disfuncionais, né? Alguns juristas se apoiam também no Estatuto das Crianças com Deficiência, com base na lei da similaridade, né? E é bom frisar isso. A criança com hiperatividade, ela não é deficiente, ela apenas tem uma disfunção. Então, o que tem que ser feito? Ela tem que ser acompanhada por um especialista, tipo um psicólogo, né? O pediatra mesmo, eles sabem como lidar com essas situações, né? Ou um professor qualificado para isso. Importante. Porque quando há uma qualificação para esse tipo de situação, fica muito mais fácil, tanto para a criança, para os pais e para o professor, né? Por quê? Porque você vai entender o que está acontecendo com a mente da criança. Você vai entender o que você pode fazer e o que está passando ali, os sintomas, o que você pode ou não fazer na hora de ensinar e a paciência que você tem que ter. Você vê que tudo tem que ter a paciência, né? Tudo tem que ter paciência. Então, quando você tem paciência, força de vontade e gosta daquilo que faz, você consegue realizar qualquer coisa, né? Então, a criança com TDAH, ela realmente precisa de uma atenção mais profunda, mais específica, né? Uma coisa assim mais de amor mesmo, de paciência, né? Isso é importante. Bom, o vídeo tá ficando muito longo, infelizmente. Meus vídeos não são aqui para
explicar muitas coisas, é só para dar uma luz, né, para as pessoas, né? Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, né, e que vocês curtam meu vídeo, vocês se inscrevam no meu canal em vídeos e compartilhem, né, com aquelas pessoas que precisam saber da diferença entre hiperatividade e imperatividade, né, não é assim que se fala? Uma criança hiperativa tem a diferença da criança imperativa, uma criança que gosta de impor as coisas. Isso não é um problema, né, não é uma disfunção, né, isso é uma questão de educação, é uma questão de disciplina, tá bom? E uma criança com hiperatividade, ela tem que ser acompanhada. Uma criança que tem déficit de atenção tem que realmente ser acompanhada pelos especialistas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, né? Espero que, mais uma vez, né, compartilhe aí com o povo. Compartilha com o povo aí que precisa, com as mamães. Espero que vocês gostem do conteúdo, que vocês tenham gostado do conteúdo. E até o próximo vídeo. Qualquer coisa, comenta aqui, pede pra gente falar de alguma coisa que vocês queiram que eu fale. Comenta o que vocês acharam do vídeo. Se vocês têm filhos, quiser perguntar alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários. Fiquem à vontade, gente. Sério mesmo. Fiquem à vontade, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima. Bye, bye.